No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre as funções biológicas das giberelinas. Eu vou continuar na toada de histórico aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho agora sobre este carinha, Gregor Mendel. Mendel trabalhava com ervilhas, né? E a gente está vendo aqui os 7 caracteres que o Mendel trabalhou durante os seus estudos a respeito da habilidade. Então, por exemplo, ele trabalhou com cor da semente, formato da semente, formato do envoltório da semente, cor do fruto e formato do fruto, posição da flor e tamanho da planta. Então, o Mendel tinha plantas que variavam nessas características que vocês estão assistindo aqui, estão vendo aqui. Eu quero focar em uma dessas características, que é justamente o tamanho da planta. Por quê? O Mendel não sabia, naquela época, que ele estava, na verdade, trabalhando com plantas que eram mutantes na produção de giberelina. Então, essa plantinha que vocês estão vendo aqui, ó, a planta short ou a planta baixinha, a gente sabe hoje em dia que ela é baixa e ela tem essa característica diferente de uma planta alta, porque ela é uma planta que não produz giberelina. É uma planta que tem uma produção de giberelina, na verdade, reduzida. Com isso, o que acontece? Se você chegar aqui e você aplicar giberelina nessa planta, ela cresce e chega até níveis de tamanho parecido com a planta alta. Então, olha que interessante. Uma das características que o Mendel estudou era causada por deficiência em giberelina na planta. E a gente já viu em outras aulas anteriores que deficiência no hormônio indica para a gente qual é a função daquele hormônio na planta. Né? Já que a falta daquele hormônio deixou a planta pequenininha, isso significa que as giberelinas estão atuando por fazer a planta crescer. Elas estão promovendo o alongamento do caule. Então, olha aqui, ó. Olha que vídeo interessante nós temos aqui. Acompanhem comigo essa animação aqui. Nós estamos olhando nesses 3 primeiros vasinhos as plantinhas pequenas do Mendel, as ervilhazinhas pequenas do Mendel. E nos 3 vasinhos na direita, as plantas tall, ou as plantas grandes, as plantas não mutantes, tá? Então, vocês vão ver nesse vídeo, quando eu começar ele, vocês vão ver as plantas começarem a crescer. E aí, obviamente que as plantas grandes, ou as plantas da variedade tall, elas vão crescer mais do que as plantas da variedade short. Tá? As plantas que carregam mutação na via de biossíntese de giberelina. Prestem atenção nesse vaso do meio aqui, ó, das 3 plantas, dos 3 vasos de planta short, que nesse daqui eu vou aplicar a giberelina nele, ó. A gente vai colocar a giberelina nesse vasinho. Então, vocês vão ver que essas plantas aqui, apesar de elas serem plantas short, a gente está recuperando os níveis endógenos de giberelina dela. Então, como será que elas vão crescer, né? Compare, então, essa planta do meio com as plantas, esse vaso do meio, na verdade, com os vasos na lateral aqui e com os 3 vasos aqui da variedade tall. Então, vamos dar uma olhada nessas plantinhas crescendo. É bem bonitinho que elas têm esse movimento de ficar rodando assim. Isso é busca por luz e, às vezes, até busca por um local para se apoiar. Então, veja a diferença de tamanho que a gente tem aqui, ó, nessas plantinhas do meio, comparado com as 2 que estão aqui ao redor dela. E vamos comparar com as plantas tall também, né? Parece que a gente recuperou o tamanho dessas plantinhas. Então, a gente está mostrando aqui, começando a discutir funções biológicas de giberelina. Quais são as funções dessa classe hormonal para uma planta? Elas promovem crescimento do caule. Vamos lembrar do que a gente viu no nosso vídeo sobre o histórico das giberelinas. Lá na doença da planta boba ou no bacane, a gente viu que quando você tem o fungo giberela produzindo giberelinas, jogando essas giberelinas na planta, tá? A gente via essas plantas crescerem, a gente viu uma promoção de crescimento nessas plantas. Tá? Então, a gente agora sabendo dessa função do hormônio, a gente entende por que essas plantas estavam mais crescidas e estioladas quando comparada com as plantas que não estavam sendo infectadas pelo fungo. Porque as giberelinas, elas promovem o crescimento da parte aérea, elas promovem o crescimento do caule. Aqui uma planta, um feijão, em que não tratamos com giberelina, e um feijão tratado com giberelina. Veja que o feijão tratado com giberelina promove, temos um crescimento muito mais exacerbado do que aquele feijão que não foi tratado com giberelina. E esse efeito de giberelina ele vai ser mais proeminente ainda em variedades anãs. Se você estiver trabalhando com uma variedade anã dentro de uma plantação, tá? Você aplicar giberelina nessa variedade anã, ela estimula o crescimento como nunca. E a gente já vai entender um pouquinho do porquê disso.
Lembrando, então, um pouquinho do que a gente viu lá no Mendel, nas plantas da variedade Short, comparado com as plantas da variedade Tall. Se você tirar as giberelinas, então, das plantas, se você tiver mutantes em giberelina nas plantas, o que vai acontecer? Diminui o tamanho do caule, ou diminui o tamanho da parte aérea. Estamos vendo aqui ó, uma Arabidopsis thaliana, uma planta que a gente usa como modelo em fisiologia vegetal, uma planta normal e um mutante que não produz giberelina, olha a diferença de tamanho. Um tomateiro sem giberelina aqui na esquerda, olha a diferença de tamanho com uma planta que está produzindo níveis endógenos normais de giberelina. Aqui nós temos um arroz mutante em giberelina, uma planta que está produzindo níveis normais de giberelina, mostrando claramente que as giberelinas, então, elas atuam por promover o crescimento do caule. Vamos dar uma olhada numa aplicação prática que a gente tem dessa história das giberelinas promoverem crescimento do caule. A gente está olhando aqui uma infrutescência, tá? Um conjunto de frutos, então, a gente está olhando para uma uva Thompson, variedade de uva que a gente consome, a gente gosta muito por ser sem semente, né? As sementes, elas produzem giberelina, essa giberelina, eventualmente, ela pode ser liberada para o caule que está correndo aqui atrás do fruto, né? E essa giberelina, ela eventualmente promove esse caule que está correndo ali atrás do fruto dele crescer. E esse crescimento desse caule ajudaria o fruto a ganhar tamanho, a infrutescência a ganhar tamanho, né? Só que como aqui a gente está trabalhando com uma semente, com uma variedade de uva que não tem semente, o nível de endógeno de giberelinas nessa infrutescência ele é um pouquinho menor. Por conta disso, a gente não tem promoção de crescimento desse caule que está correndo aqui atrás, e esse fruto fica mais compactado. Por conta disso, essas infrutescências, essas uvinhas, elas não conseguem crescer direito. Então veja como elas estão compactadas aqui, né? Elas estão meio que esmagadinhas uma em cima da outra. Então isso aqui não é legal, isso aqui reduz a atratividade dos nossos olhos para esse fruto aqui na hora que a gente vai buscar ele lá na prateleira no supermercado, né? A gente não quer um fruto assim, a gente quer um fruto que seja com as uvinhas de tamanho maior. Então o que você pode fazer numa uva dessa daqui? Você pode ir lá e aplicar a giberelina nessa uva, né? Então, a gente aplica a giberelina nessa planta, você promove, então, o crescimento desse caule que está crescendo aqui atrás, que eu estou chamando de talo aqui, né? Então, você tem esse crescimento desse caule ali que está correndo ali atrás. Esse crescimento vai permitir com que esses frutos se desenvolvam com mais espaço, e aí você acaba fazendo o que a gente chama de descompactação do cacho. Então, você tem mais espaço para esses frutos crescerem e, eventualmente, eles ficam maiores. Então, essa fruta aqui, ó, essa infrutescência aqui, ou essa uva aqui, esse cacho de uva, está parecendo mais bonita do que esse daqui. Então, a chance desse daqui vender melhor no supermercado é bem maior do que esse daqui. Então, isso aqui é uma aplicação prática que a gente tem de giberelina. Uva sem sementes, a gente vai lá e aplica giberelinas para promover o crescimento do talo, descompactar, então, esse cacho e fazer os frutos crescerem melhor. A gente pode voltar para essa imagem aqui, que nós vimos anteriormente. A gente estava falando de crescimento do caule, a gente pode falar também de crescimento da folha, olhando para essa imagem, né? Então, veja que a giberelina também promove crescimento de folha, já que plantas que não estão produzindo giberelina, que estão sendo marcadas aqui como mutantes, têm folhas menores. Então, olha, a planta normal de Arabidopsis crescendo do lado de um mutante em giberelina, veja a diferença de folha. Veja aqui para o tomate e veja aqui para o arroz, tá? Então, indicando para a gente que folhas, a giberelina também está associada com promoção de crescimento de folha. Tá? Então, olha ali, ó, mudei o título do slide. Giberelinas promovem o alongamento do caule e expansão foliar. Vamos voltar para a imagem da doença da planta boba. As giberelinas, elas também são fraco-ativadores de produção de pigmento. Isso vai explicar agora a coloração amarelada que a gente tem nessas plantas. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando você trata as plantas com giberelina, ou quando o fungo está aumentando o nível endógeno de giberelina nessas plantas, a gente vai ter uma leve promoção de produção de clorofilas e carotenoides nessa planta. Só que você tem uma promoção de crescimento exacerbado, e aí o que vai acontecer? A planta cresce demais e não consegue produzir clorofila e carotenoide para preencher aquelas folhas. Ela fica clorótica, ela fica amarelada. Então, é uma forte promoção de crescimento dada pelas giberelinas, associada com uma leve ativação na produção de clorofilas, vai te dar esse fenótipo aqui, ó. Vai te dar essa quantidade de clorofila menor por área foliar. Então, fica uma planta grandona e ela fica uma planta amarelada porque ela não está produzindo pigmentos que consigam preencher as folhas ao mesmo nível que a gente tem aqui numa planta que não está sendo atacada pelo fungo giberela ou que não está sendo tratada por giberelina.
Eu estou falando essas duas coisas porque se você tratar, então, as suas plantas de arroz com giberelina, você vai ter exatamente esse fenótipo. Tá? Então, eu não consigo dizer para vocês se essa planta está crescendo desse jeito aqui por causa do fungo ou por aplicação exógena de giberelina. É a mesma coisa. Vamos olhar para essas duas bandejas agora. Nós temos aqui bandejas de planta de feijão crescendo em condições normais, plantas saudáveis. E aqui do lado a gente tem o quê? Doença da planta boba? É o Bacanem? Não é, mas o fenótipo é o mesmo. Isso aqui são plantas crescendo no escuro. Então, se você botar essas plantas no escuro, olha como é que elas se desenvolvem. Isso aqui é o que a gente chama de estiolamento. São essas plantas amareladas e com esse crescimento exacerbado. Não vai pensar que crescer planta desse jeito é o ideal. Ah, essa planta está crescendo mais, então para que eu vou tratar minhas plantas com sol? Vou deixar minhas plantas crescendo no escuro, já que elas crescem mais. Essas plantas são extremamente fracas. Se você pegar essa plantinha aqui e tentar quebrar ela no meio, você vai ver que ela quebra super fácil, comparado com uma planta que está crescendo na luz. E ela não vai durar muito tempo se ela ficar no escuro, não, tá? Então, cuidado. Promoção de crescimento nem sempre é bom. Nem sempre você quer ver suas plantas crescendo feito doidas. Ela está crescendo dessa maneira exacerbada porque ela quer encontrar luz, ela quer chegar numa fonte luminosa. Se ela não conseguir, eventualmente ela esgota as reservas de nutrientes que ela tem aqui dentro dela, não tem mais nutrientes, não tem mais fotoassimilados, porque não está encontrando luz. Isso vai levar à morte da planta. Para que eu estou falando disso na aula de giberelinas? Porque o que vai dar esse padrão de crescimento para a nossa planta quando ela está crescendo no escuro é justamente o hormônio giberelina. Não é por acaso que uma planta que está crescendo no escuro tem o mesmo fenótipo de uma planta da doença da planta boba. É porque as duas condições são causadas pelo mesmo hormônio. Os dois fenótipos são dados pelo mesmo hormônio, pela mesma classe hormonal. Aqui, ó, uma planta crescendo numa condição de iluminação pelo sol e uma planta que está crescendo numa condição de sombra, né, uma condição sombreada. Olha a diferença de tamanho e de coloração que a gente tem. É igualzinho que a gente viu no Bacanem. Temos aqui, ó, plantas crescendo em condição luminosa, plantas crescendo em condição de total escuro, total falta de luz. E aí a gente tem um gradiente de plantinhas aqui no meio. Aqui uma planta que está crescendo com um pouquinho de luz, mais luz, mais luz, mais luz, até uma condição de 100% de luminosidade, tá? Uma luz bem brilhante. Aqui a gente vai estar falando agora de fotomorfogênese, que é a alteração de desenvolvimento da planta em resposta à luz. Então, quando você tira uma planta do escuro e coloca ela na luz, a gente vai ter uma que a gente chama de respostas fotomorfogenéticas, que é quando a planta muda o seu desenvolvimento em resposta a esse sinal ambiental que é a luz. A gente então vai chamar esse tipo de resposta que a gente está vendo aqui de fotomorfogênese. Quando a gente vai para o escuro, a gente chama então de escotomorfogênese. Então, fotomorfogênese é a alteração de desenvolvimento em resposta à luz, e escotomorfogênese é a alteração de desenvolvimento em resposta ao escuro. Então, se você pegar uma planta que estava no escuro e botar ela na luz, a tendência dela é começar a se desenvolver desse jeito. E a recíproca é verdadeira. Se você pegar uma planta que estava na luz e passar ela para uma condição de escuro, ela começa a responder dessa maneira aqui. Vamos pensar a respeito de níveis endógenos de giberelina que a gente tem nessa planta, já que a gente sabe a função desse hormônio. É óbvio que a gente vai ter uma alta concentração de giberelina nessa planta aqui, ó. Então, quando você tira ela do escuro e passa ela para a luz, o que vai acontecer para ela começar a se desenvolver desse jeito? A concentração endógena, os níveis endógenos de giberelina vão reduzir. Se você tirou ela da luz e colocou ela no escuro, o contrário, os níveis endógenos de giberelina vão aumentar para que ela comece a se desenvolver dessa maneira estiolada. E faz também sentido isso que eu estou dizendo aqui embaixo. A degradação e a conjugação de giberelina é ativado pela luz. Por quê? A gente quer reduzir os níveis endógenos desse hormônio, reduzir a quantidade de giberelina bioativa que a gente tem dentro da planta, quando a gente passa ela para uma condição luminosa, já que ela não precisa mais se desenvolver desse jeito. E óbvio, o oposto é verdadeiro aqui. Quando você passa suas plantas de uma condição luminosa para uma condição escura, você começa a desconjugar a giberelina. Você começa a pegar aquela giberelina que você estava guardando na forma inativa e você começa a liberá-la dentro da planta numa forma ativa agora. Para quê? Para que a planta consiga se desenvolver dessa maneira aqui e responda ao escuro. Aqui uma perguntinha para a gente pensar. Ó. O que aconteceria com uma planta se eu tratasse essa planta com inibidores da via de biossíntese de giberelina e colocasse ela para crescer no escuro? Então vamos lá, com calma. Tem uma planta que está crescendo na luz aqui, ó.
Imagina essa plantinha aqui do slide anterior, essa aqui, ó. Ela está crescendo na luz. Imagina que eu fui lá e eu tratei ela com inibidores da via de biossíntese de giberelina, então essa planta não consegue mais produzir giberelina. E aí eu passei ela para o escuro. O que será que vai acontecer com essa planta na hora que eu passo ela para o escuro? Será que ela vai desenvolver escotomorfogênese? Não, ela não desenvolve, porque ela precisa de giberelina. Então você para de ter aquele estiolamento. Então, ó, isso aqui é uma planta normal, crescendo no escuro, estiolada por ação da giberelina. Isso aqui é uma planta crescendo no escuro sob a ação de inibidores da via de biossíntese de giberelina. Ela não produz giberelina, ela não consegue produzir, ela não consegue ativar a via de biossíntese de giberelina, não consegue aumentar os níveis endógenos daquele hormônio, não consegue ativar respostas de escotomorfogênese. Ela fica uma planta pequenininha. Como é que giberelina induz o crescimento? Vamos lá, vamos pensar a respeito de crescimento de células vegetais e crescimento de plantas, né? A gente sabe que para a gente crescer uma célula vegetal, a gente tem que, em vias gerais, mexer nessas três coisas aqui, ó. Em turgidez dessa célula, então ela tem que encher de água, ela tem que ficar grandona. Nós temos que mexer na extensibilidade da parede, volta lá para a aula de auxina para falar de extensibilidade da parede. A parede precisa ficar extensível, ela precisa ficar mole para permitir com que essa célula cresça mais. E você precisa replicar a DNA e replicar organelas. Vamos olhar para os três hormônios que a gente já estudou até agora? Auxina, citocinina e giberelina. Onde é que eles atuam nesses três fatores aqui? A auxina atua na extensibilidade da parede. A gente viu a teoria do crescimento ácido, como as auxinas elas acidificam a parede celular e isso promove a extensibilidade. Isso vai alterar o quão rígida a parede celular é. Citocininas, a gente viu a ativação de ciclinas lá no nosso vídeo de citocininas. Então, como é que citocininas promovem divisão celular e induzem crescimento da planta? Por mexer na replicação do DNA, por mexer no ciclo celular através de ativação de ciclinas. E as giberelinas fazem o quê? Parece que faz a mesma coisa que a auxina e citocinina. As giberelinas também mexem na extensibilidade da parede, porém sem acidificar a parede, então uma maneira um pouco diferente do que a gente viu para auxinas. Tá? Então, giberelinas vão promover crescimento de células mexendo na extensibilidade da parede, e assim como a gente viu para citocininas, elas também atuam dentro de replicação de DNA. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de Revolução Verde. A Revolução Verde se deu entre a década de 30 e a década de 70, quando a gente começou a utilizar tecnologias para aumentar a nossa produtividade de alimentos. Que tipo de tecnologias? Essas que vocês estão vendo aqui. Tudo isso vem dentro do pacote do que a gente vai chamar de Revolução Verde. Então a gente vai ter um aumento na disponibilidade de fertilizantes, pesticidas e herbicidas sintéticos, que vão permitir com que a gente comece a controlar pragas e patógenos que estão crescendo nas nossas plantações, utilização de fertilizantes aumentando disponibilidade de recursos para as plantas crescerem. Vamos começar a modernizar as ferramentas que a gente utiliza para semear, para coletar sementes, para coletar frutos, para coletar grãos, para armazenar esses grãos, para irrigar essas plantas. A gente vai modernizar essas técnicas de agricultura. Distribuição e acesso de conhecimento científico a países em desenvolvimento. Então, todas essas ferramentas que a gente vê nesses dois pontos superiores, não estando só presas a países desenvolvidos. A gente vai ter uma ampla difusão de conhecimento sobre como crescer plantas para países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. E ó, o mais importante para a gente aqui, ó, cultivares de maior produtividade. É isso que vai ligar a Revolução Verde com a nossa aula de giberelina. O pai da Revolução Verde é esse cara chamado de Norman Borlaug. Esse cara ganhou um prêmio Nobel da Paz por conta da Revolução Verde, ele é chamado de o pai da Revolução Verde. Tá? Por conta dos conhecimentos do Borlaug, a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade de alimentos em tamanha escala que o Borlaug levou essa alcunha aqui para ele, ó, o homem que salvou 1 bilhão de vidas. Vamos falar dessas cultivares de maior produtividade na Revolução Verde. O que acontecia antes da Revolução Verde? A gente tinha cultivares que, quando a gente aplicava nutrientes nessas plantas, elas cresciam muito e acamavam, elas caíam no chão.
Uma situação semelhante ao que a gente viu lá na doença da planta boba, no nosso vídeo anterior, a respeito de histórico das giberelinas. Então, antes da Revolução Verde, você podia ter acamamento acontecendo pelo bacane, pela infecção das suas plantas com o fungo Giberella, ou por aplicação exacerbada de nutrientes nas suas plantas. Então, as plantas elas cresciam demais por aplicação de nutrientes, e é um dilema aqui, porque você precisa aplicar nutrientes para fazer as plantas produzirem. Só que aí você aplicava nutriente, as plantas cresciam, não aguentavam o próprio peso e acamavam. O que o Norman Borlaug e o grupo de colaboradores dele fez para tentar resolver essa questão do acamamento? Eles começaram a trabalhar com variedades de plantas anãs. Qual que é o grande ponto aqui da história? As plantas anãs, para elas terem então um pote menor, elas não vão acamar quando você dá nutrientes para elas. Então, como elas têm um potezinho menor, você pode dar mais nutrientes para essas plantas, que elas crescem até um tamanho que elas conseguem se sustentar. Elas não têm problema de acamar por estar recebendo mais nutrientes. E o mais legal é que essas variedades que eles estavam trabalhando produzia melhor ainda do que as plantas de variedades não anãs. Essas variedades são mais fáceis de crescer, elas permitem com que a gente dê nutrientes para elas sem que elas acamem. E olha que legal, você consegue até crescer mais delas por área quando você compara com uma planta, uma variedade não anã. Então, você aumenta a produtividade quando você está trabalhando com essas variedades anãs. Se você não está acreditando em mim, dá uma olhada nesse gráfico. A gente está vendo aqui, ó, produtividade de trigo em países em desenvolvimento antes da Revolução Verde, que são essas barrinhas que vocês estão vendo aqui. E aí, olha só, vamos começar então a utilizar variedades anãs. Vamos ver se vai aumentar a produtividade? O que vocês acham? Olha esse gráfico. A gente está aumentando em mais de 3 vezes aqui a produtividade de trigo em países em desenvolvimento quando a gente começa a utilizar variedades anãs. Tá? Olha a força, a revolução realmente que é essas variedades. E óbvio, isso aqui não vem só das variedades anãs, do uso das variedades anãs, vem do uso de todo essa mochila de conhecimento que é a Revolução Verde. Tá? Essas cultivares anãs, todas elas são variedades que produzem menos giberelina. São variedades anãs justamente porque elas produzem um nível endógeno menor de giberelina, e a gente sabe que giberelina está envolvida com o crescimento da parte aérea da planta. Se você mexer um pouquinho nesse nível endógeno, fazer essas plantas produzirem um pouquinho menos de giberelina, você vai terminar com uma planta que é um pouquinho menor. Então, o Borlaug e os colaboradores dele conseguiram desenvolver essas variedades onde você mexia no nível endógeno de giberelina sem que você afetasse tanto o resto do desenvolvimento da planta que não o crescimento da parte aérea. Então, essa plantinha ela fica um pouquinho menor, mas você consegue manter a produtividade e, obviamente, até aumentar a produtividade, né, quando você compara com uma variedade que não é anã. E aí, lembra de um slide lá do começo do nosso vídeo? Lembra que eu falei que variedades anãs elas respondem melhor à giberelina? Elas parecem que elas sentem muito rápido quando você dá a giberelina exógeno para ela e elas crescem de maneira muito exacerbada. Por que isso acontece? Porque essas variedades elas não estão produzindo tanta giberelina quanto essas daqui. Eu estou trazendo essa imagem aqui porque eu acho ela fantástica de como nós podemos estudar a fisiologia vegetal olhando para a arte. Preste atenção nesse quadro e compara ele com essa imagem aqui. Isso aqui é trigo em época de colheita agora, aqui no século XXI. A gente está olhando para uma imagem ali do final do século XVI, né, para aqui para uma imagem do século XXI. O que a gente tem de diferença do trigo lá no século XVI e o trigo no século XXI? Olha o tamanho da planta. Olha o tamanho dessa plantinha aqui, desse trigo, a gente está vendo, compara com esse cara que está andando aqui dentro, para o trigo em época de colheita aqui, ó. A gente reduziu o tamanho dessa planta para aumentar a produtividade. É bem legal a gente olhar para essa imagem e ver como a gente pode tirar conhecimento de fisiologia vegetal de uma pintura do século XVI. Vamos mudar um pouquinho o nosso tópico de estudo, sair um pouco de crescimento e falar sobre germinação. Giberelinas são hormônios que estão fortemente influenciando o processo de germinação. Né? A gente conhece efeitos fisiológicos das giberelinas nas sementes. A gente sabe que as giberelinas, por exemplo, elas estimulam enzimas que amolecem o endosperma e os tegumentos.
Então, vão facilitar a entrada de água dentro da semente e facilitar a quebra das reservas do endosperma, são essas enzimas chamadas de xiloglucano-endotransglicosilase, ou SHET. E aqui, ó, as giberelinas também promovem a atividade, a ação das enzimas que estimulam o consumo do endosperma. A quebra do endosperma, como alfa-amilases, né, que vão quebrar esse endosperma e disponibilizar esses recursos para o embrião que está ali dentro da semente. Por conta disso, a gente sabe hoje em dia que mutantes, plantas que não produzem giberelina, apresentam baixíssima germinabilidade, mostrando como é importante a ação desse hormônio para a germinação de sementes, para a fisiologia de germinação. Se você está um pouco perdido com o que eu estou falando, pausa aqui o vídeo e volta para os nossos vídeos sobre germinação de sementes. Vamos entrar de cabeça na maneira como as giberelinas influenciam o processo de germinação? Para a gente entender isso a um nível bem fisiológico, a gente tem que ver onde está a camada de aleurona. Por quê? A gente conhece bem a ação das giberelinas dentro dessa camada. Vamos lembrar um pouquinho aqui de morfologia, de anatomia de semente. A gente está olhando ali para o embrião, estamos olhando ali para o endosperma, estamos olhando aqui para a testa, que é o tegumento mais duro que nós temos ao redor da semente. Lembrar que o endosperma é esse tecido rico em nutrientes, nutrientes que vão ser utilizados pelo embrião durante o processo de germinação. E é importante lembrar que o endosperma é um tecido morto. Ou o embrião, ou alguma coisa ao redor do embrião, vai ter que ativar esse endosperma e vai ter que manipular esse endosperma se quiser utilizar ele. O endosperma é um tecido morto. Vamos girar essa imagem aqui para a gente ver uma coisa. Vocês estão vendo essa camadinha de células aqui, ó, ao redor do endosperma? Veja que a gente está vendo aqui umas célulazinhas diferenciadas ao redor aqui do nosso endosperma. Essa é a camada de aleurona. Essa camada, ela é rica em enzimas de degradação de endosperma. Qual é a função dessa camada de aleurona? Só uma, degradar o endosperma. Quando a gente iniciar o processo de germinação, o que vai acontecer? Essa camada de células, a camada de aleurona, vai entrar em ação, vai degradar o endosperma e depois da germinação ela deixa de existir, ela entra em morte programada. Vamos ver isso acontecendo aqui, ó. A gente está olhando para a camada de aleurona aqui. Essa camada de aleurona ela é rica em proteínas digestivas. Só para a gente se posicionar, a camada de aleurona aqui, ó, célulazinhas da camada de aleurona, grânulos de proteína dentro dessas células, e aqui a gente está olhando para o endosperma. Então, a parte mais interna da semente aqui e a parte mais externa da semente aqui. As giberelinas, elas atuam na germinação de sementes por ativar a camada de aleurona. Quando a gente iniciou o processo de germinação numa semente, o que vai acontecer? Você lembrar das 3 coisas importantes necessárias para uma semente germinar. Água, oxigênio e temperatura adequada. Quando você der tudo isso para a tua planta, para a tua semente, o que vai acontecer? O teu embrião acorda daquele processo de quiescência, ele percebe que está na hora dele começar a germinar, ele vai começar a produzir giberelina. Essa giberelina ela vai sair do embrião, eventualmente ela permeia o endosperma, ela chega lá no endosperma, ela vai difundir até chegar na camada de aleurona. A giberelina chega na camada de aleurona, ela ativa a camada de aleurona. Isso vai levar, então, à secreção, uma vez que a camada de aleurona está ativada, você secreta essas enzimas digestivas para dentro do endosperma, começa a degradar o endosperma, começa a liberar esses nutrientes, esses carboidratos que estão presentes no endosperma para o embrião começa a absorver essas reservas do endosperma, tá? E o que vai acontecer? Esse embrião absorvendo essas reservas começa a crescer. Uma vez que o embrião está crescendo, ele está aumentando de tamanho e ele está não só consumindo endosperma, mas também retirando água aqui do seu redor, ele eventualmente cresce de tamanho e ele sai pelo hilo. E aí você terminou o processo de germinação quando você tem protusão de uma das partes do embrião para fora da semente. Aqui a gente pode olhar também para uma coisa muito interessante a respeito de formação de sementes. As giberelinas, elas promovem a germinação, mas isso não tem nada a ver com a formação da semente. Parece que para muitos frutos você dá giberelina, você fazer uma aplicação de giberelina, você impede as sementes de serem formadas. Você acelera o desenvolvimento de um fruto de uma tal maneira que você impede as sementes de serem formadas.
Então a gente está vendo aqui, ó, tomate sem semente, pepino sem semente, maçã sem sementes, que foram geradas como? Por aplicação de giberelina. Tá? Então veja bem, vamos desligar germinação de formação de semente. Giberelinas promovem germinação, elas não promovem formação de sementes, são duas coisas diferentes. Uma outra ação muito legal que a gente tem de giberelinas é no processo de florescimento. O processo de florescimento ele é amplamente controlado por sinais ambientais para uma planta, como, por exemplo, o IP. O IP sabe quando que ele tem que florescer, captando sinais ambientais como o nível de luminosidade durante o dia ou quantidade de horas de luz que existem disponível durante o dia. Tá? Então, uma planta ela só floresce quando ela está inserida em condições ambientais ótimas para que aquele florescimento aconteça. E esse florescimento é dado, na maioria das vezes, por giberelina. A gente está olhando aqui, por exemplo, para a alface. A alface só floresce em dias longos, acima de 16 horas de luz. Então, se você quer florescer uma alface, você precisa de dar 16 horas de luz por dia para essa alface. Uma condição que a gente quase nunca chega a ter aqui no Brasil. Então, se você plantar alface aqui no Brasil, você não vê a alface florescendo. Por quê? Porque você não dá a quantidade de horas de luz necessária para uma alface florescer. Tá? Isso, óbvio, para algumas variedades de alface. Então, o que acontece numa planta para ela começar a florescer? Ela está lá produzindo as suas folhas através do meristema apical, e aí chega aquele sinal ambiental, como, por exemplo, as horas de luz aqui, ó, que a gente está olhando. Esse meristema apical ele para de produzir folha e começa a produzir flor. Isso é a ação do hormônio giberelina. A giberelina é que está alterando aquele meristema apical, fazendo ele parar de produzir folha e começar a produzir flor. Então, a aplicação de giberelina pode ser uma estratégia para a gente controlar florescimento em plantas. Como? Você aplica a giberelina numa alface, mesmo que você não está dando 16 horas de luz para ela, e ela vai começar a florescer. Porque ela está levando aquele sinal que você deu, a aplicação daquele hormônio, é o sinal que ela precisa para florescer. Tá? Então, vamos pensar a nível fisiológico. O que realmente acontece numa planta? Ela percebe o sinal de 16 horas de luz, no caso de alface, aí ela produz giberelina, e a giberelina leva a planta a produzir flor. Quando você dá giberelina para uma planta, você está tirando a necessidade desse sinal ambiental de acontecer, porque a giberelina já vai levar ao processo de florescimento de acontecer. E isso parece ser uma coisa bem universal para plantas, não é só para alface, tá? Como, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, um lírio e uma tulipa. Lírio e tulipas precisam de choque de frio para florescer. Eles precisam de um tratamento de frio. Você tem que colocar eles, eventualmente, dentro de uma câmara fria para fazer essas plantas florescerem. Por isso que é difícil a gente crescer eles em lugares quentes, como, por exemplo, em Cuiabá, né? Se você aplicar giberelina nessas plantas, você pode substituir esse tratamento de frio. Tá? Então, veja que interessante, você pode controlar o florescimento da planta com giberelina. A planta ela precisaria de um choque de frio para produzir giberelina para florescer. Você pode, adiante, só dar o hormônio para essa planta sem necessidade do choque de frio. Em algumas outras plantas, como a gente está vendo essas daqui, ó, parentes do copo de leite, como essas Antedesque aqui, ou para essas plantas que a gente conhece como rododendro, você pode dar giberelina. E isso vai estimular não o florescimento, mas aumentar o número de flores produzido por essas plantas. Um outro exemplo, gimnospermas, plantas como araucária e pinheiro que demoram muito para florescer, a aplicação de giberelina reduz o tempo de florescimento nessas plantas. Olha que hormônio legal. Tá? Por muito tempo a gente até chamou a giberelina de florígeno. Tá? Um hormônio que estimula florescimento em quase todas as plantas. Giberelina estimula crescimento, giberelina estimula germinação, giberelina estimula florescimento. Tem alguma coisa ruim com a aplicação de giberelina? Senão eu vou sair tacando giberelina nas minhas plantas, Marcelo. Tomem cuidado. Giberelinas são fortes inibidores de processos de defesa. Quando a gente aplica giberelina nas nossas plantas, a gente induz crescimento, mas isso vem às custas de processos de defesa. Se você aplicar giberelina nas suas plantas, você vai estar jogando recursos que a planta tem para crescer e ela tira recursos de processos de defesa. E por conta disso, ela fica mais suscetível ao ataque por pragas e patógenos.
Então, vamos tomar um certo cuidado quando a gente está aplicando giberelina nas nossas plantas. É interessante a gente ver promoção de crescimento e ver florescimento, e ver estímulo de germinação, né? Mas isso vai vir às custas de inibição de processos de defesa. Você vai deixar as suas plantas mais suscetíveis ao ataque por pestes e patógenos. Tá? Então, olha aqui, ó, um exemplo. A produção de proteínas de defesa e de metabólitos tóxicos, tá? Toxinas que atuam na defesa contra insetos, por exemplo, tem a sua biossíntese reduzida quando você faz a aplicação de giberelina. Por isso que a planta se torna mais suscetível ao ataque por pestes e patógenos. Com isso, a gente encerra nosso vídeo sobre as funções biológicas desse hormônio, das giberelinas, e a gente vai, na nossa próxima aula, conversar sobre biossíntese e sinalização das giberelinas. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.